Agora, como que a gente consegue imaginar uma especialidade médica virando para uma família e dizendo que o paciente não precisa estar presente? Quer dizer, isso para mim é o ápice da desumanização, né? O ser humano não precisa mais estar presente no meu consultório porque eu cuido dele através de um resultado de laboratório. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAL Talks. Estamos aqui diretamente dos estúdios do BAL. Estou aqui do lado do Lucas. O Lucas é aluno da primeira série. Lucas, e aí, qual que é a sua expectativa para esse podcast? Eu acredito que vai ser um podcast muito interessante, porque eu, pessoalmente, penso em fazer medicina, ainda mais tendo contato direto com um profissional da área, vai ser melhor ainda para entender como é, para saber os desafios que ele teve e que eu posso me inspirar para conseguir fazer a minha especialização. Isso aí, eu acredito que esse curso é um dos cursos mais procurados aí, né, entre os universitários, né, Leandro? O segundo ranking que nós avaliamos para montar essa editoria aqui das profissões ainda é o mais procurado. Só que também é o que a gente tem menos informações aí para quem está nessa jornada para ter o seu início mesmo, né, no curso, para tomar essa decisão, saber como que funciona na prática, até que chegue na área de atuação. Então, hoje nós recebemos o Dr. Guilherme de Abreu Silveira, médico pediatra. Muito bem-vindo. Bem-vindo, doutor. Obrigado, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem-vindo e obrigado aí pela disponibilidade, generosidade aí de compartilhar o seu conhecimento conosco. E eu queria que o senhor começasse apresentando o senhor de forma geral e como que foi a escolha da medicina na sua vida. Olha, vou começar do inverso, então. A medicina, eu escolhi medicina, eu tinha, assim, uns 10 para 11 anos. Caramba! E já tinha uma noção muito clara do que eu queria fazer do ponto de vista de especialidade, mas eu não me considero um exemplo a ser seguido nesse aspecto, tá? Eu acho que é mais típico ter uma pessoa que resolve fazer medicina no correr ali do ensino médio e ao longo da faculdade toma uma decisão. E até porque eu entrei na faculdade já mais ou menos direcionado para minha carreira, né, de pediatra, não sabia ainda que ia fazer neonatologia. Posso contar depois para vocês por que eu tinha essa dúvida, né? Mas eu entrei na faculdade com o coração aberto para outras áreas da medicina, para realmente me convencer de que eu queria fazer pediatria, né? Então, eu cursei a faculdade de medicina pela Universidade de São Paulo. São 6 anos de graduação. Saindo da faculdade, eu, na verdade, fiquei 1 ano trabalhando como médico para a Força Aérea Brasileira, que pouca gente talvez saiba, principalmente o pessoal que está em casa, algumas faculdades são tidas como subsidiárias das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, o médico precisa se alistar de novo, além de 18 anos, né, que todos nós nos alistamos, o médico precisa se alistar de novo para ver se ele precisa ir para as Forças Armadas. Alguns vão Todo para profissional? das subsidiárias, né? Tá. Aqui no estado de São Paulo são Unicamp, a Unesp e a Universidade de São Paulo. Se eu não me engano, tem mais uma que agora não vou lembrar, não vou arriscar dizer, mas eu acho que são 4. E das áreas que eles consideram áreas críticas, né? Então, farmácia, veterinária, medicina e odontologia. Então, os graduandos de medicina precisam ir para as Forças Armadas se alistar. A maioria vai até voluntária. Então, não tem muito aquele drama da pessoa ser chamada. Mas voltando aí na carreira, depois da aeronáutica, eu fui fazer minha residência, né? E aí são 2 anos de residência para pediatria, depois mais 2 anos de residência para neonatologia, para outras subespecialidades. A pediatria hoje já está 3 anos de duração. Na minha época eram 2. E depois disso, eu fui fazendo uma pós-graduação em cima da outra, né? Eu primeiro fiz uma pós-graduação de emergências pediátricas. Depois eu fui para uma outra pós-graduação em trissomia 21, né? Em síndrome de Down, que é a anomalia genética mais comum, né? Depois eu ainda fui para fora do Brasil estudar e desenvolvimento infantil e fui em uma série de outras ocasiões. Depois eu fui estudar pesquisa clínica pela Harvard. E depois ainda fiz MBA. Só isso? Só isso. Só tudo isso. O MBA eu terminei faz uns 2 anos, né? Então,
E a neonatologia, como que entrou na sua vida? A neonatologia é um Não negócio... tinha como não entrar, né? Não, Por esse histórico. A neonatologia é curiosa, né? Porque eu, quando entrei na faculdade, na residência de pediatria, eu estava certo de que eu não faria subespecialidade nenhuma. Por quê? Eu sempre gostei muito mais de ver a pediatria generalista, né? Cuidar da criança como um todo, e eu tinha um receio muito grande de fazer qualquer subespecialidade, né? Como, por exemplo, pneumologia infantil ou endocrinologia infantil, e me desvencilhar da pediatria geral, que eu gosto muito de fazer. Mas a neonatologia me deu uma noção, pelo menos, de continuar vendo aquele microser, né, como um todo, né, sem me especializar em nenhum tipo de sistema específico. Eu tinha muito esse receio. E nessa época eu nem sabia da existência da pediatria do desenvolvimento, né? Pediatria do desenvolvimento e comportamento infantil fora do Brasil é uma subespecialidade pediátrica. E aqui no Brasil lá não existe, né? Então eu fui para fora estudar e realmente é uma noção muito mais geral de como que o desenvolvimento da criança acontece, etapa por etapa, né? E aí você consegue fazer diagnósticos e intervenções com base nesses desvios de desenvolvimento, que é o que eu amo fazer, né? Então, foi muito interessante. Hoje eu já nem me apresento mais como um neonatologista, né? Eu tenho o registro de qualificação de especialidade, né? Tanto da pediatria como da neonatologia, mas eu me apresento como um pediatra especialista em desenvolvimento. Completo, né? E aí, Lucas, tem alguma pergunta? Quanto tempo demorou exatamente para você se especializar 100%? Fazer todos os seus... Tipo, todas as suas faculdades, todas as suas especializações? Assim, se você estiver perguntando do ponto de vista de título, Sim. né, você demora 6 anos de faculdade para ter direito a ter um CRM, né? Sim. Ter um título de médico. Depois você faz mais 2 ou 3 anos como uma especialidade generalista, né? Clínica médica, cirurgia geral, pediatria. 2 ou 3 anos, dependendo da área. Depois, se você quiser se subespecializar, são mais 2 a 6 anos. Né? Neurocirurgia, por exemplo, são 6 anos de formação. Então, você vai somando isso tudo. Ao longo dessa trajetória, você já é um profissional. Sim. Né? Então, você trabalha, você dá o seu plantão, você atende seus pacientes, você tem responsabilidade técnica em cima daquilo que você faz e você ganha o seu sustento. Mas para você ser titulado em determinadas coisas, vai tempo. Né? E aí você tem que realmente entender onde que você quer ir para fazer aquela subespecialidade que você tem vontade. Sim, eu digo, mas por exemplo, a sua carreira, você demorou quanto tempo assim para? Acho que ele quer saber ainda entre graduação em e pós. Até hoje. Mas até o seu último título de MBA, né? Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, não são 2 anos, é um pouco mais de 1 ano que eu terminei o MBA. Né? Então, hoje eu sou um titulado nessa área, né, de gestão. E o que aconteceu é que eu tinha, por exemplo, um projeto de doutorado, né, que estava correndo até a época da pandemia. Fui obrigado a parar o doutorado na época da pandemia e agora eu retomei o doutorado. Então, eu estou terminando agora de fazer o meu projeto de doutorado com o intuito de ganhar o título de doutor. E tudo isso deve dar o quê? Uns 20 anos de estudo. Daí para mais. Para você ver como que... Mas não para, né? Né? Não para. E isso, assim, o básico dentro do que o senhor se propôs a fazer. Se ainda quiser fazer outras áreas, aí vão mais 6, 7, 8 anos. Eu, por exemplo, depois de subespecialidade, né, de 2 pós-graduações, a minha família falou assim, agora chega, né? Falei, não, ainda vou para Harvard para estudar pesquisa clínica, né? E como que foi Harvard para você? Porque é um título, né, expressivo, mas lá é mais por conta realmente da pesquisa ou por trazer algum tipo de novidade para o mercado brasileiro? A Harvard, assim, é uma vivência surreal, né? Fora do comum, né? Existem alguns cursos desses que são online, mas eu quis fazer o presencial. Então, você basicamente vai para estudar pesquisa, no meu caso, pesquisa clínica, né? A minha linha de pesquisa era em neonatologia e você realmente convive assim com o mundo, né? No ano que eu me graduei lá, que foi de 2016 para 2017, eram pessoas de 40 países diferentes que faziam a turma junto comigo. E no meu subgrupo específico, né, de formação, porque a gente se divide em grupos menores,
eu tinha pessoas que eram da África, do Oriente Médio e do Extremo Oriente, fora aquilo que a gente está mais acostumado a ver aqui no Brasil, né? Então, tinha um inglês, uma italiana e um americano, um norte-americano. Quer dizer, você conviver com tantas culturas assim é maravilhoso do ponto de vista de experiência, né? Você começa a perceber que você é parte de um mundo muito mais diverso e muito maior do que aquilo que você imagina, fazendo essa ponte aérea Brasil-Miami que a gente está acostumado a fazer, e que estudando pesquisa clínica num centro de referência como a Harvard você começa a perceber que, primeiro, que a pesquisa clínica ela não pode ser uma refém das análises estatísticas, né? Então, que tem muito conhecimento ainda para a gente adquirir. E principalmente, né, a pesquisa, ela dá uma noção daquilo que a gente sabe, mas ela também dá uma noção daquilo que a gente não sabe, né? Ela dá a dimensão do que nós não sabemos. E isso é muito importante na cabeça do pesquisador, né? Então, vou voltar para o Brasil. E logo depois que eu voltei, eu me vinculei a um projeto de pesquisa de estudo de fase 2, né, que a gente chama, que já é uma pesquisa um pouco mais robusta, e gerou uma publicação na Lancet, né? Então, assim, você realmente percebe que você tem estofo para lidar com determinados aspectos de pesquisa. Doutor, o senhor falou que esse último curso que foi feito foi de MBA em gestão. Queria que falasse um pouquinho mais em gestão hospitalar, em gestão em... Eu fiz em gestão em saúde, né? Tem alguns MBAs da área de saúde que também são focados em saúde pública, mas eu quis fazer de saúde, em gestão em saúde, né? Que pega tanto a parte pública quanto a parte privada. E, basicamente, os MBAs preparam você para lidar com a área de gestão, né? Então, eu digo que são duas facetas, né? Então, a primeira faceta é você lidar com o aspecto de ser treinado para lidar com problemas, para resolver problemas de uma forma estruturada. E a segunda é do ponto de vista de gestão de pessoas, né? Como que você cria o ambiente de relacionamento organizacional. Na primeira questão, né, na primeira faceta, você realmente é alimentado, né, no meu caso, ao longo de 2 anos, de ferramentas que vão te ajudar a explorar determinados problemas que você vive tipicamente no ambiente hospitalar e saber como resolvê-los de uma forma muito bem estruturada, né? Então, garantindo ali uma taxa de sucesso bastante alta. Do ponto de vista de relacionamento, né, de relacionamento organizacional, também é importante, porque muitas pessoas que fazem gestão não necessariamente estão preparadas a lidar com pessoas. E o que eu falo, a bandeira que eu carrego nisso é sempre do lado mais humano do relacionamento organizacional. É o que a gente chama de capital relacional, né? São termos da nova economia. Então, é você fazer uma gestão baseada em pessoas, e ter valor no relacionamento interpessoal daquelas pessoas que estão convivendo com você, quer sejam liderados seus ou líderes acima de você. E isso é muito importante, né? Tem muitos lugares, muitos hospitais, muitas empresas de gestão que não têm essa visão, infelizmente, né? Tem um autor famoso, né, conhecido mundialmente, que é o Simon Sinek, e ele fala muito a respeito disso, né? Que o perfil dele de ensinar, pensando num mundo como é hoje, ele nem deveria ter trabalho, né? As empresas deveriam estar muito cientes daquilo que precisa ter do ponto de respeito das relações interpessoais, principalmente num cenário profissional. Mas ele fala, infelizmente, tem muito campo para eu trabalhar, porque as empresas não sabem lidar com isso. Eu fiz essa pergunta, doutor, porque hoje, né, o Lucas é um aluno aqui do colégio, e aqui no colégio tem um curso técnico em administração. Então, é um colégio bilíngue, o forte é o bilíngue, o técnico e preparação para o vestibular. E eu lecionei aqui por 5 anos aqui no colégio, na área financeira, contabilidade, né, eu sou contador por profissão, fiz mestrado em finanças, então dei aula para o Lucas, né, a parte de administração, e eles têm aula de RH, aula de gestão, inovação, né, o Leandro deu aula de inovação, criatividade, marketing. E quando a gente entra em sala de aula, muitos alunos
Professor, eu não quero aprender isso porque eu quero ser médico, eu quero ser dentista, ou eu vou ser nutricionista, eu não vou usar isso no meu dia a dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho qual a importância dessas disciplinas para uma área que aparentemente não tem nada a ver, né? Quando você fala de medicina, mas a gente precisa precificar, você precisa gerir pessoas, você tem que abrir uma empresa, você tem que ter uma clínica, você tem que... Algumas coisas vão acontecendo, né? O marketing que a gente estava falando, né? Você tem que aprender a gravar vídeo, fazer fotos. Como que isso pode ajudar no dia a dia do seu trabalho? Olha, eu digo assim, se eu puder dar uma dica, né, um conselho para as pessoas que estão pensando em fazer medicina, eu diria que é não perder a visão humana da profissão, né? Porque, infelizmente, é esse caminhar que nós estamos fazendo hoje. A limitação da visão, na minha opinião, começa na hora de marcar o X do vestibular, né? Porque quando você se dispõe a prestar medicina, você vai lá e marca um X na carreira de biológicas. É claro que a medicina está acostumada, familiarizada a lidar com o aspecto biológico, né? As doenças, né? As parasitoses todas, né? Tudo, o nível celular, né? de infecções e por aí afora. Mas, na minha visão, a gente faz a mais humana das profissões, né? A medicina, ela dá boas-vindas à vida, ela acompanha o ser humano por toda a sua jornada, promovendo saúde e combatendo doenças, e ela é testemunha do encerramento dessa vida, né? Então, não tem nada mais humano do que isso. E esse lado humano, ele precisa ser levado para o dia a dia do médico, né? E é isso que está faltando, na minha opinião, né? Os médicos estão sendo cada vez mais treinados a entender o ser humano por sistema. Daí minha preocupação na época da pediatria de não querer me subespecializar, né, para não focar num órgão e continuar vendo a pessoa como um todo. E tá acostumada a lidar com o aspecto médico do ponto de vista extremamente tecnológico, né? Tem muitas tecnologias que estão funcionando hoje no dia a dia. A pandemia fez muito isso, né? Ela fez muito mal para a medicina. Porque os médicos, na época da pandemia, meio que se familiarizaram a não ter contato, né? Porque estava todo mundo encapuzado ali, né? Aparamentado em todas as frentes, né? Óculos, máscara, touca, luva, né? Avental descartável. A gente se acostumou a manter uma certa distância e como era uma doença muito desafiadora, né? Principalmente nos 6 a 8 primeiros meses ali, o paciente chegava, tomo, né? Ia para a tomografia. E isso não é medicina. A medicina é vínculo, a medicina é você entrar no universo da pessoa, né? Então, eu acho que a gente precisa agora começar a retroceder. Esse trabalho, na verdade, de desumanização, ela começou há muito tempo, muito antes da pandemia. Mas ela foi agudizada e piorada na época da pandemia. Mas a formação, ela te dá tudo isso. Ela te dá substrato para você lidar com pessoas, né? E carregar isso para o universo corporativo é um caminho natural, na minha opinião. E aí, conseguiu já ter Sim. uma clareza aí dentro do que você quer fazer? A questão, voltando um pouco ao que o Victor falou, questão que o BAL tem ele é voltado também para o vestibular. Em questão do seu vestibular, sua preparação para o vestibular, como que foi? Foi muito difícil? Preparação para o vestibular, não sei exatamente como é que está o vestibular hoje, mas na minha época era assim, tinha várias linhas, assim, cada faculdade tinha basicamente o seu vestibular, era muito difícil ter um vestibular que cobrisse ali 2, 3, 4 faculdades. Tinha a história da primeira fase, da segunda fase. O preparo ao longo do ano, né, se eu puder de novo dar um conselho, eu diria que é a persistência, né, a perseverança. Porque no começo do ano, quando está todo mundo querendo entrar para uma faculdade, estudar, tal, está todo mundo com gás, né? Todo mundo está empenhado naquilo, está todo mundo estudando, tal. Só que ao longo do ano, a energia vai acabando, né? A paciência vai sendo testada, né? O seu nível de comprometimento vai sendo posto à prova. E manter essa trajetória de empenho ao longo do ano é o grande desafio, na minha visão. Aquela história que eu costumo contar da árvore e do poste, né? Então, você olha pela janela da tua casa, você enxerga um poste e uma árvore.
Com o passar dos meses, o poste vai ficando cada vez mais sujo de fuligem, né? Vai ficando cheio de sujeira, né? E a árvore vai ficando cada vez mais frondosa, né? Vai dando frutos, vai dando folhas, galhos novos e por aí afora. Então, o poste, né, nessa história é a rotina, né? A expressão da rotina. E a árvore é a representação da perseverança, né? Porque ao longo do tempo ela vai se transformando e vai crescendo. Então, eu acho que a visão é essa, é você passar um ano difícil, né, de muito comprometimento, de muito empenho, né, de uma série de nãos, né, porque também não é a mesma rotina, né, para todo mundo, mas você precisa manter uma certa consistência naquilo que você faz para atingir um objetivo. Agora, eu acho que ao longo desse trajeto, né, de um ano se preparando para uma prova difícil, você precisa cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Então, se você começar, por exemplo, eu nunca mais vou em nada, vou sair, não vou ficar trancado na minha casa o tempo todo e tal. Vai chegar agosto, setembro, outubro, você vai estar exausto. Então, acho que é basicamente isso. E hoje, a questão da saúde mental está muito mais em alta por conta da interferência de redes sociais e cobranças e quantidade de atividades mesmo. Por exemplo, aqui no colégio eles têm a parte do curso técnico. Fala um pouquinho da rotina. Então, a gente começa às 7 da manhã e vai acabar às 12h25. Então é uma grade muito longa. Então a gente também tem que ficar sempre pensando nisso, né? De como a gente vai fazer para conciliar nossas tarefas dentro da escola, fora, nossos estudos, que também a gente tem um simulado todo bimestre, então a gente também tem que ficar pensando para nossos simulados. Agora, entrando no fim do ano, as provas ficam mais perto, a gente também tem que pensar no nosso estudo para as provas. Tem a feira do administrador. Tem a feira do administrador, que inclusive é semana que vem, então a gente também tem que pensar muito nisso. Então são diversos fatores que a gente tem que pensar já nisso. Então, por isso que eu acho que é interessante essa pergunta, porque a gente também já pensa, né? Porque, querendo ou não, daqui 2 anos, ainda tem gente da minha sala que também vai fazer um vestibular já para testar. Então, é bom saber como que a gente pode lidar com isso com alguém que fez um dos cursos mais difíceis, se não o mais difícil que tem. Você precisa ter uma certa estrutura, assim, até de organização, né? Porque a matéria é absurdamente grande. E você precisa ter um mínimo de foco e de organização daquilo que você vai fazer. Eu tinha um professor de física nos meus tempos de colégio e ele falava um negócio interessante, né? Todo final de aula ele dava pra gente um exercício. Claro que a gente já tinha feito um monte ao longo da aula, mas ele dava um no final da aula. Falava, quem quiser, traz na próxima e eu corrijo. Era um trabalho, assim, voluntário, né? Muita gente nem fazia. E passados ali uns 4 meses, o nível de adesão não estava lá essas coisas, né? Ele entregava para 30 alunos, 12 devolviam. E aí teve um dia que ele virou para a turma e falou assim, gente, olha, o ano tem 50 semanas, a gente tem 3 aulas por semana, são 150 exercícios. Né? Chegar no final do ano, vocês tendo feito 150 exercícios a mais, quem vocês acham que vai estar mais preparado para enfrentar o vestibular? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Né? É mais a consistência de você fazer um pouco todo dia do que ter aqueles grandes dias de começar às 6 da manhã num sábado e sair do quarto às 8 da noite. Né? O famoso deixar para a última hora. Exato. Né? Então, eu acho que é mais a consistência de você manter o hábito do estudo. Né? E, na verdade, estudar como que eu posso dizer? É um hábito. Né? Eu agora adquiri o hábito, por exemplo, de ler 2 livros ao mesmo tempo. Né? Então, eu deixo um livro na minha pasta, né? Toda vez que eu pego um voo, toda vez que eu estou numa fila de espera, né? Toda vez que eu estou no trânsito, eu estou lendo livro. E eu tenho outro na minha cabeceira. Né? Então, você se acostuma a estudar. É prazeroso. Né? Não é aquela coisa que você faz de modo arrastado. E voltando nessa questão da humanização da medicina, a gente vê que realmente está cada vez mais difícil essa humanização, né? Quando a gente é atendido num pronto atendimento, ou mesmo a telemedicina, é uma coisa meio que, né? Próximo. E fisicamente também, quando você vai numa consulta, eu já me deparei de um médico me olhando na minha cara. Você fala, só me receitou algo que eu mesmo poderia ter me receitado. Então, assim, é meio que linha de produção, que parece.
Então, como que, para essas próximas gerações de médicos, como que eles conseguem ter esse discernimento e falar, não, vou fazer a diferença? Como que eles podem buscar o novo? Porque senão eles também entram no processo de linha de produção, né? Entra. Difícil de sair desse ecossistema, né? De Entra. replicação. Ainda mais se eles forem para uma faculdade pública, né? Que normalmente tem o lado de desenvolver ambulatórios ali e o próprio estudante de graduação vai para a linha de frente, né? Atender em pronto-socorro, atender em ambulatórios e por aí afora. Você faz aquele esquema do SUS, né? De ter um monte de paciente para pouca gente atender, mas tem que lembrar que você está lá para aprender, né? E se você quer aprender do jeito certo. Só que levantar essa bandeira também, eu vou te falar, Leandro, não é fácil não, viu? Porque você estaria... lutando contra o sistema. Lutando contra o sistema, né? Você seria, assim, o ponto fora da curva, né? Porque os médicos hoje, eu dou uma aula, inclusive, né, para graduação e para residência, que é sobre humanização médica, né? Humanismo médico. Aí eu conto toda a história, né? Como é que conto a história, por exemplo, da primeira faculdade de medicina do Brasil, conto a história de por que hoje a gente aprende a medicina com base em sistemas, né? São histórias interessantes que muitos alunos de graduação nem imaginam, muitos médicos formados não imaginam. A primeira faculdade de medicina do Brasil foi fundada em 1808. Nossa. Aí eu pergunto para as pessoas, né? Vocês sabem quanto tempo demorava para se formar um médico em 1808? Ninguém sabe. Eu respondo, demorava 5 anos. Né? O curso de graduação de medicina no começo do século XIX, 5 anos. Hoje o mesmo curso de graduação dura 6 anos. Só que nós estamos falando de uma época em que não tinha raio-x, não tinha metade das especialidades médicas que nós temos hoje, não tinha antibiótico, né? O antibiótico foi começado a usar na Primeira Guerra Mundial, né? 1 século mais tarde. Até brinco, né? O Mendel não tinha nem plantado as ervilhas dele ainda. Né? Então, nós estamos falando de um período em que os médicos ficavam 5 anos na faculdade de medicina sem a bagagem tecnológica que os nossos médicos têm hoje. O que os nossos médicos estão aprendendo que o médico de 1800 não sabia, nós sabemos. O que nós não sabemos é o que os médicos de 1800 sabiam que os nossos médicos não estão aprendendo hoje. É isso que a gente não sabe. Né? E na minha visão, na minha leitura, é esse contato com o paciente. Aprender a você fazer a medicina com base numa história que é contada com começo, meio e fim. E tudo isso começa no vínculo. Né? Tudo isso começa com um aperto de mão, com você entender o universo do paciente. Senão, na realidade, você não está cuidando de gente, você está cuidando de doença. Aí é outra conversa. Cuidar de doença é fácil. Né? Eu quero ver cuidar de gente. Eu venho do interior e, assim, a minha realidade lá e aqui em São Paulo acho que é tão diferente, porque lá eu tive acesso a cidades menores, onde você conhecia o médico praticamente que era o médico da família. Então, assim, a criança cuidava, o pai, a mãe, o avô, e, assim, era uma coisa assim que ele era uma parte integrante da família. E aqui, né, em São Paulo, por ser um grande centro, eu não vejo tanto isso. Parece que não tem tanta aquela aproximação, aquela fidelidade com aquele médico. Parece que é trocada a todo momento, justamente, acho que por essa linha de produção que alguns acabam caindo, né? Eu acho também. Eu acho que a população, de modo geral, né, as pessoas, elas estão tão acostumadas a atendimentos desumanos que eles também usam aquilo como um serviço. Né? Então, se eu preciso, por exemplo, procurar um médico, eu não vou procurar um médico que é melhor formado, que vai me atender com atenção. Eu sei que nenhum vai me atender com atenção. Então, eu vou procurar o mais perto da minha casa, eu vou procurar o mais barato, eu vou procurar o que tem melhor conveniência, que tem um estacionamento na porta e por aí afora. Então, você comercializa uma relação que, na realidade, como eu falei, é uma relação muito humana. Então, essa questão do vínculo, ela ainda existe, mas eu diria que está respirando por aparelhos hoje. Né? Então, está realmente numa situação bem, bem difícil. Agora, a medicina, ela precisa desse lado humano. É a mais humana das profissões, na minha leitura. Né? E principalmente na sua área de atuação, que é a pediatria, né? Pediatria. Você imagina o desafio de colher uma história de um ser que nem conversa com você.
E às vezes são pais de primeira viagem que precisam de uma atenção, e se a criança ela tem alguma questão particular, né, que precisa de cuidados, aí você ainda não ter essa proximidade com o médico, imagino como que deve ser a família, de modo geral, né? Bom, o que eu faço é lidar com desenvolvimento infantil, né? Então, eu lido com todo tipo de transtorno de desenvolvimento, tanto os físicos, né, os orgânicos, como os comportamentais. Transtorno do espectro autista, né? X-frágil, Asperger, ansiedade, TDAH. Agora, eu costumo dizer que eu cuido dos pacientes que ninguém quer, né? Porque são famílias mais demandadoras, né? São casos mais desafiadores do ponto de vista clínico e são casos crônicos e geralmente envolvendo equipes interdisciplinares. Agora, qual que é a grande questão nesse aspecto para mim? Você precisa aprender a lidar com a medicina no sentido de você cuidar de forma global daquela pessoa. Porque se você só lida com a doença, nessa aula, por exemplo, que eu dou de humanização, tem uma imagem que eu coloco que tem várias frases reais de pacientes meus que eles ouviram em intervenções da área da saúde em diversos serviços. Essas famílias estão sendo machucadas pelos profissionais. A verdade para mim é essa. São frases de muito impacto, né? Por exemplo, tem uma família que acompanhava comigo e com uma neuropediatra, e a neuropediatra um belo dia virou para a família e falou assim: olha, a partir da próxima consulta não precisa mais trazer seu filho, não. Traz só o resultado dos exames que eu faço a prescrição e a gente segue. Agora, como que a gente consegue imaginar uma especialidade médica virando para uma família e dizendo que o paciente não precisa estar presente? Quer dizer, isso para mim é o ápice da desumanização, né? O ser humano não precisa mais estar presente no meu consultório porque eu cuido dele através de um resultado de laboratório. Quer dizer, que mensagem que a gente transfere para uma família, né? Uma outra família, por exemplo, disse que estava com a criança num leito de UTI e a família toda impactada ali porque era uma doença grave e tal, e era uma criança que tinha uma síndrome genética. E uma colaboradora ali da UTI virou para a família e falou assim: olha, mas por que vocês estão chorando, né? Se eu tivesse um filho assim, eu pedia para Deus levar embora. Então, assim, são famílias que estão sendo massacradas pelas equipes de saúde Brasil afora, mundo afora, e justamente porque a gente está perdendo esse lado humano, né? A gente está lidando com pessoas como se elas fossem portadoras de uma doença e não lidando com pessoas porque elas estão em busca de uma qualidade de vida, de uma cura, né, de uma promoção de saúde. Isso vai refletindo na sociedade de forma geral, que vira um efeito em cadeia, uma reação em cadeia, né? Se você é maltratada no consultório, ela vai maltratar alguém porque ela está machucada e... Sem dúvida. Por isso que a gente vê, né, essa síndrome, né, de pessoas não empáticas, né, e as pessoas se machucando gratuitamente pela internet, agredindo as outras. Ficou muito fácil, né, você descarregar as suas emoções nos outros sem ter uma responsabilidade, né? E fica realmente muito complicado se viver, né, nesse contexto, né? E como voltarmos a sermos humanos, né, em todas as esferas, pela medicina e por tudo que a gente faz. É um desafio que a gente está vivendo. É um desafio, por isso que eu digo, não é uma bandeira fácil de levantar, né? Porque são na várias hora áreas. na hora que você vai dar uma aula, por exemplo, de humanização em medicina, as pessoas te olham falando: o quê? Né? Para quê? Uhum. Até nesse aspecto, por exemplo, de interdisciplinaridade, né? Eu tenho muitos colegas e tenho contato com muitos profissionais de terapias complementares que ainda falam de muita arrogância, assim, né? De profissionais, né? Que, por exemplo, não dão a menor bola para aquilo que um fisioterapeuta está falando ou que um fonoaudiólogo está falando, porque acha que não, eu sou médico, né? Como assim? Então, e não é isso que a gente vê, né? As especialidades todas de terapias estão ficando tão especializadas nas suas próprias áreas, é impossível saber tudo. É por isso que a gente está falando da época da Harvard, né? Você entra em contato com tanta gente que sabe tanta coisa mais do que você, ou diferente do que você fala: cara, eu preciso me conscientizar que por mais que eu tenha estudado 20 anos e tal,
tem muita coisa que eu não sei. E se você sabe, que bom que você sabe, me ensina, né? Mas essa leitura é uma leitura que precisa derrubar uma série de preceitos ali que, infelizmente, estão muito em voga. Eu acho que isso também é muito perigoso, porque se você é tratado mal no consultório, você também fica receoso de querer ir atrás da ajuda, né? Aí você também acaba querendo vai arrumar as coisas em casa e nunca dá certo. Essa questão dos que você citou, que os familiares foram lá, o médico não quis mais levar, falou para não levar o filho, né? Por que eu vou querer então continuar no médico? Eu vou cuidar do meu filho em casa, já que não tá, no Exato. médico não quer aceitar o meu filho, eu vou ficar fazendo o que lá? Vou ficar só olhando? Não, acho que isso é faz muito sentido, perigoso né? também. É exatamente isso. E eu sinto isso muito quando eu estou vendo um paciente pela primeira vez, né? Tem muitas famílias que entram no meu consultório hoje que já vêm, entre aspas, armadas, né, de uma determinada postura, assim, como se já esperasse uma reação minha no sentido de, é mais um que vai Mais do mesmo, né? desmerecer o meu filho, que vai usar algum termo, né? A gente precisa ter muita noção daquilo que a gente está falando, né? Então, muitas famílias que estudam, por exemplo, eu lido com transtorno de desenvolvimento, eu lido muito com doença rara. Nós estamos vivendo uma época em que muitas famílias que entram no meu consultório com um diagnóstico de doença rara sabem mais a respeito daquela doença do que eu. E você precisa se desarmar de uma série de preconceitos, de uma série de arrogâncias para você dizer, olha, eu não sei lidar com isso. Estou disposto a aprender, mas eu não sei lidar. Eu conto um caso interessante, né, que é, por exemplo, muitos dos meus pacientes usam traqueostomia, né? Não sei se vocês sabem, o pessoal que está em casa sabe o que é uma traqueostomia, né? Você, quando tem problemas respiratórios e algum tipo de obstrução, você precisa fazer aquele furinho na garganta e respirar pelo furinho da garganta. Né? Na época da pandemia, isso é muito comum. Tem muitas famílias que eu acompanho que usam ventilação mecânica por essa interface, né? E para você deixar a traqueostomia funcionando, você precisa de uma fixação que passa atrás do pescoço. E eu costumo dizer o seguinte, o bom profissional faz uma atadura ali, né, uma amarração da traqueostomia muito boa. O excelente profissional entrega a tesoura para a mãe fazer. Porque assim, aquela família convive com o paciente 24 horas por dia, todos os dias da semana. Por mais que você tenha estudado, você não entende do filho deles tão bem quanto eles. Então, você precisa se desarmar dessa arrogância e entregar uma parte disso, né? É uma medicina muito participativa que existe hoje. E muitos médicos que são formados em gerações anteriores à minha não estão acostumados a lidar com essa medicina, né? Eles estão acostumados a lidar com a medicina de antigamente, né? Uma medicina paternalista que o médico é ciente de tudo, é o grande sabedor de tudo e ele vai determinar o que é melhor para a família. E se a família não quiser, um abraço, aqui você não vai acompanhar. E a medicina hoje mudou o perfil. A medicina hoje é uma medicina participativa, uma medicina... Tem alguns projetos, por exemplo, mundo afora, que já estão dando inserções de prontuário para que o próprio paciente faça. Imagina quão disruptivo é isso, né? A própria pessoa, né, o próprio paciente, fazendo inserções no seu histórico médico. Então, a medicina está caminhando para isso. É uma evolução, né, que a gente precisa estarmos abertos, né, para aprender com as novas tecnologias e com as novas dinâmicas, né? E aproveitando esse gancho, como que o senhor enxerga o futuro da medicina no Brasil, especificamente, que o senhor teve essa vivência fora? O que o senhor pode fazer de contraponto aí do que está sendo feito lá e o que a gente ou está avançando ou ainda está atrasado aqui no Brasil? A medicina no Brasil, primeiro, eu acho que a grande questão que a gente tem que abordar aqui é com relação ao SUS. Né? O SUS, eu costumo dizer, eu tenho um orgulho enorme de trabalhar no SUS. O senhor foi diretor de hospital, né? E construí minha carreira, fui educado pelo SUS, trabalhei no SUS a minha carreira toda. E trabalho até hoje. Então, assim, se tem uma coisa que o brasileiro tem que se orgulhar, é do SUS. Se tem uma coisa que o brasileiro tem que se orgulhar, é do nosso calendário vacinal. O Brasil é exemplo para muita coisa. Só que você dá assistência médica básica, intermediária e avançada para 200 milhões de habitantes é um desafio muito grande. Mas é um desafio que o Brasil tem conseguido cumprir.
É claro que o SUS tem os seus grandes desafios e tem muita gente boa trabalhando no SUS até hoje, né? O SUS, ele não é só trabalhado pelas pessoas que estão na linha de frente, né? O SUS é pensado por grandes pessoas, né? E eu acho que o modelo que nós estamos fazendo hoje de parcerias público-privadas é um modelo que veio para vencer, é um modelo vitorioso e que veio para ficar. Hoje, por exemplo, você tem diversos projetos do PROAD, né, que são projetos do Ministério da Saúde com grandes hospitais privados do Brasil, e diversas frentes ali de gestão estão sendo entregues para empresas privadas, o que não tira a gratuidade do SUS, obviamente. E o SUS também ele tem avançado muito nessas questões do digital, né? De você compartilhar as informações Brasil afora. Então, imagina que você é um brasileiro, foi atendido por um serviço público no Rio Grande do Sul e no dia seguinte você viajou para Manaus e os seus dados estão lá te esperando. Então, o Brasil tem caminhado nessa direção. Isso ainda não está implementado, mas tem caminhado nessa direção. O SUS é pensado, né? O SUS não é simplesmente um projeto, vamos ver o que dá. Então, eu acho que o brasileiro precisa se orgulhar do SUS. O SUS segurou a barra na época da pandemia, né? E tem muitas outras para segurar. E outra coisa interessante, na minha opinião, é com relação até o modo como o brasileiro encara o serviço público de saúde, né? Porque a gente tem muito essa noção de 70% da população é usuária do SUS, 30% é usuária da medicina privada. Não tem nada mais irreal do que isso, né? Na minha opinião. Eu acho que todos nós somos usuários do SUS, tendo convênio, né? Tendo acesso à medicina suplementar ou não. Porque quantas pessoas vocês conhecem, por exemplo, que têm um plano de saúde, mas usam o SUS para vacinar os seus filhos? Eu levei meu filho para vacinar num posto de saúde há 40 dias atrás. Quantas pessoas vocês conhecem que têm o melhor plano de saúde, sofre um acidente na rua e é levado para um hospital público pelo SAMU? Né? Então, assim, nós não vemos isso todos nós somos, dia a dia, mas todos nós somos usuários do SUS. Então, essa diferenciação entre o que é medicina pública e o que é medicina suplementar privada é uma noção irreal do que acontece no Brasil. Doutor, medicina é um curso, como eu estava falando em outros cursos que passaram aqui, que ele gera um orgulho para quem faz. Eu acho que é um objeto, até assim, tipo, algo que as crianças, os jovens desejam. Eu acho que a maioria das crianças ou quer ser jogador de futebol ou quer ser médico. E para um pai, para uma mãe, ver um filho formar em medicina, isso eu acho que não tem algo mais prazeroso. Porém, existe a realidade e a expectativa, né, dos fatos. E eu sei que, como toda profissão, a medicina também tem várias coisas que acontecem no dia a dia que não são tão legais, são desafiadoras. O que é mais desafiador na profissão de medicina? O que o senhor encontrou até hoje, em toda a sua jornada? O que foi mais impactante, o que foi mais difícil para o senhor? Eu diria assim, o lado ruim da medicina, se é que eu posso chamar assim, mas é uma coisa que faz parte, na minha leitura, pelo menos, é perder paciente. É enfrentar a morte. Eu me lembro, por exemplo, no começo da minha carreira, quando meu filho nasceu, o meu filho tinha por volta de uns 2 anos de vida e eu tive um paciente que tinha 3 anos na época. Mas ele era, assim, por uma coincidência enorme do destino, era a cara do meu filho. Né? O mesmo tipo de cabelo, o mesmo tom de pele, o mesmo porte, né? Porque o meu filho sempre foi grande, então, apesar dele ter 2 anos e o menino em questão ter 3, eles eram mais ou menos do mesmo tamanho ali. E esse menino ficou muito grave. Eu trabalhava na Santa Casa na época, ele ficou muito grave. E daqueles, assim, que você literalmente tem que pegar uma cadeira e sentar ao lado do leito do paciente e passar a madrugada ali do lado. E esse menino era um plantão que eu fazia lá de domingo para segunda-feira. E eu me lembro que na terça-feira seguinte, eu viajaria de férias. Então, eu entreguei meu plantão às 7 horas da manhã da segunda.
E fui para casa descansar e na manhã seguinte eu iria viajar. E eu lembro que eu liguei pro meu antigo gestor na época, né, o coordenador ali da UTI, era uma UTI mista, né, uma UTI pediátrica e uma UTI neonatal. Liguei pro meu coordenador na época e falei assim, olha, como é que tá o Lorenzo? E aí ele falou assim, não, o Lorenzo tá bem, acho que o que você fez de madrugada deu certo, tal, então pode ir tranquilo que ele tá bem. E eu fui viajar tranquilo. Voltei 15 dias depois e era Dia das Mães, depois desses 15 dias. E eu voltei para pegar um novo plantão, né? Eu peguei o plantão, passaram os casos que estavam ali vigentes na época e eu virei para o meu colega, né, que estava passando os casos para mim, e falei assim, gente, e o Lorenzo? O que aconteceu com o Lorenzo? Assim, o Lorenzo morreu. Né? E aí eu falei, morreu? Mas ele não estava bem? Ele melhorou, né? Depois que você foi embora, ele ficou bem terça, quarta, quinta, assim. Depois começou a piorar e morreu. Morreu no Dia das Mães. Quer dizer, esse tipo de coisa, sabe? Um menino assim, a cara do meu filho, você puxou uma cadeira para sentar do lado dele, você deu sua alma para que ele melhorasse e você não consegue vencer. Né? Eu lembro que nessa época eu entreguei todos os meus plantões da Santa Casa. Eu fiquei 2 meses sem trabalhar na Santa Casa. Porque eu simplesmente não conseguia. Né? Você materializa aquilo, você Acaba se apegando, personaliza muito, sabe? E eu acho que os médicos, diante de histórias como essa, que são vividas tanto na época da graduação, como na época da especialização, como já numa carreira profissional bem estabelecida, você nunca sabe quando esse tipo de coisa vai acontecer para você. Mas acontece. E chega num determinado ponto que o médico toma uma decisão muito séria e que, na minha leitura, é errada. Que é falar, bom, se dói tanto para você se envolver emocionalmente com os casos e personaliza tanto dessa forma, eu vou parar de me envolver. A saída para isso é eu parar de me envolver. E eu acho que esse é o fruto dessa medicina desumanizada, ou pelo menos um dos frutos, né? É você, na expectativa de se proteger emocionalmente, você desumaniza aquela relação ao máximo. Desampara quem está precisando. Para não carregar aquele sentimento negativo e conseguir chegar ao final do teu plantão, ao final da tua semana, ao final do teu mês. Então, acho que esse é um grande desafio para a medicina. Isso é tão curioso, né? O doutor estava falando sobre o SUS. Não estou falando em questão política aqui, tá, pessoal? Não é o mérito aqui. Mas meu pai passou por 2 hospitais públicos e, assim, o atendimento dos médicos é exatamente esse atendimento humanizado mesmo diante das dificuldades que a gente sabe que nem um hospital público, de repente, não tem tantos recursos ou é mais difícil pela quantidade de pessoas, a demanda ali é muito alta, né? Então, de repente, ele não consegue dar atenção para todo mundo, mas mesmo assim, os médicos que meu pai pegou, tanto no hospital aqui na Zona Norte como lá no centro, que era um público, nossa, assim, atendimento maravilhoso. Os médicos, eles se envolvem, eu tinha até contato pessoal do médico, coisa que no particular eu nunca ia conseguir isso, porque ele, no estilo do doutor mesmo, ele se envolve com o caso, com a situação, ele pega aquilo para si como se fosse alguém da família, e isso faz tanta diferença pra gente, porque meu pai foi diagnosticado com câncer, e pegou a gente de surpresa. Eu perdi uma irmã com câncer hoje já tem 15 anos, mas na época fazia pouco tempo. Então, assim, falei, caramba, vou passar tudo de novo, né? Então, você ter alguém que se sensibiliza, que tá com você, não te pega na mão. Eu só tinha meu pai e minha mãe. Minha mãe, eu tinha que aguentar a notícia, porque tudo que eu falasse para eles, um era o paciente, outro era minha mãe, que também ia ficar muito. Então, você ter alguém que você conta ali na hora, assim, como paciente mesmo, né? Como filho, né, do paciente, é sensacional. Então, parabéns por essa... Mas sabe que tem uma coisa interessante nessa sua fala, que eu acho que é importante dizer, né? A medicina, às vezes, se depara com determinados desafios e eu já vi muitos médicos tirando a esperança das famílias. Né? E para os meus alunos, eu sempre falo isso. Você nunca tira a esperança da família. Nunca. Em momento nenhum. Não importa o que esteja acontecendo. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque com quase 20 anos de carreira eu posso dizer com segurança, muitas vezes você erra essa bola. Né? Você canta uma bola e erra. Né? Então, eu já vi cada situação sair e vencer todo tipo de possibilidades estatísticas ali. Então, você meio que aprende a não ficar cantando esse tipo de bola. E segundo, porque para muitas famílias a esperança é o que resta.
né? Então, na hora que você tira isso da família, você está tirando o último recurso que elas têm. Então, eu, pelo menos na minha prática profissional, eu nunca tiro a esperança da família, né? Então, por pior que seja a situação. Tem aqueles casos que você lê todos os artigos e sabe qual vai ser o desfecho final daquele paciente? Tem, não vou negar. Mas eu já vi muito paciente saindo de linhas assim críticas muito severas, coisa que eu não esperava. E de novo, a esperança é a única coisa que sobra na mão daquela família, né? Você não precisa ser realista até esse ponto, né? E aí, Lucas? Foi uma aula hoje, né? Sim. Voltando um pouco, acho que esse é até o problema, o medo que as pessoas têm de iniciar na carreira de medicina é o medo de lidar com as coisas que podem vir a acontecer, no caso a morte. Muita gente tem medo do que, tipo, putz, como que eu vou me lidar com o que aconteceu? Eu tô lá cuidando do paciente, na noite seguinte ele acaba falecendo. Como que eu vou me sentir com isso? Será que eu vou me culpar? E acho que esse é um dos medos que muita gente tem. Isso também eu fico pensando, nossa, será que se eu entrar para medicina, né, virar médico, como eu vou lidar com isso caso um dia aconteça? Eu acho que você meio que já respondeu, né? Você falando assim, se culpar pela questão do erro, né? Essa questão do erro é uma questão que tem sido muito trabalhada hoje, né? Inclusive, um dos 2 livros que eu estou lendo agora é um livro que fala a respeito de erro. Eu acho que são 2 coisas aqui. Primeiro, você entender que medicina é uma ciência imperfeita. Né? A gente está tão habituado a lidar com tecnologia e saber as coisas no nível molecular da coisa, mas medicina é uma ciência imperfeita, né? E ela é exercida por pessoas imperfeitas. É claro que você não quer errar. E muitas vezes você não erra, e mesmo assim você tem um desfecho negativo. Mas aí eu acho que tem 2 aprendizados que são muito poderosos. Primeiro, é você entender que você se desvincular emocionalmente dos casos não te salva em relação a isso. Então, eu defendo que você mantenha o vínculo emocional com os pacientes, porque você entendeu que você não faz parte, você não está combatendo a morte e defendendo a vida. Você está cuidando de uma pessoa, né? E essa relação, na minha visão, é uma relação assim extremamente catártica, né? Você entrar no universo de uma pessoa. Pensa só, os pacientes falam para os médicos coisas que muitas vezes eles não têm coragem de falar para o melhor amigo ou para um familiar íntimo, né? Então, você entra num nível de vínculo com o ser humano que, na minha opinião, é transcendental. E na hora que você se entende como parte de uma jornada, isso meio que alivia. Não completamente, mas alivia, né? Então, a minha visão é essa, né? Todo mundo vai cometer erros. Sim. E você tem formas de tentar evitá-los ao máximo. E, felizmente, a medicina tem caminhado para isso mesmo, né? De trabalhar muito essas questões de segurança do paciente para evitar erros. E manter o vínculo, né? Do começo ao fim. E pensando nisso, doutor, como que a pessoa, no caso, né, um médico, ele consegue se preparar psicologicamente para esse tipo de situação? Porque, como o professor mesmo falou, acho que perder alguém ou, de repente, o desespero daquele paciente ou da família. Eu já escutei muitas frases, pelo amor de Deus, doutor, salva meu filho, salva minha mãe, salva meu pai, salva... Eu acho que é uma profissão, assim, que é mais exigida, o emocional, porque é um ser humano, né? É um ser humano que está ali, e como que sai dali? Como é que a gente cuida emocionalmente para você se envolver, mas, ao mesmo tempo, também ter aquele controle emocional para você também não entrar no desespero junto com os familiares? Eu acho que fundamentalmente é você cuidar da sua própria saúde mental, né? Eu acho que algumas pessoas, vai depender muito das questões, por exemplo, de religião, né? Cada um encontra o seu caminho, mas precisa encontrar um, né? De repente, o lado mais religioso pode não funcionar para um médico, mas funciona muito bem para outro. Mas são formas diferentes de você cuidar de saúde mental, né? De você, por exemplo, ter bons relacionamentos familiares, de você ter uma assistência profissional ou não, né? Mas alguma coisa que te dê prazer.
Eu lembro que uma vez eu li um estudo que falava muito a respeito, por exemplo, de suicídio, né? E nós estamos num mês que lida muito com essas questões. Esse autor, ele tentou traçar quais eram os fatores de risco para suicídio. E o que ele chegou de conclusão foi de você ter um universo muito focado em uma única coisa. Por exemplo, vamos supor que 90% do seu tempo seja dedicado ao seu cônjuge, né? Ao seu marido, à sua esposa, e de repente você divorcia. Bom, 90% da minha rotina, da noite para o dia, foi embora, né? Só sobrou 10%. Então, na hora que você se vê completamente desprovido de uma base ali de convívio, é a hora que bate o desespero. Então, eu acho que é diversificar, né? É ter atividades prazerosas, é cultivar um hobby, fazer esporte, cuidar da sua saúde como uma forma geral, principalmente do aspecto mental. Se for uma pessoa religiosa, cultivar essa religiosidade, né? Então, conviver com a comunidade que respira aquele mesmo ar que você e por aí afora. Acho que isso te protege e exerce uma função positiva na hora de você lidar com esses grandes desafios da vida. E como eu falei, entender que você faz parte de uma jornada, né? E da mesma forma que a medicina dá boas-vindas à vida e depois se despede dela, o profissional também vai vivenciar esses dois lados, né? Foi uma aula hoje. Infelizmente, estamos aqui já caminhando para o final do episódio. A gente estourou todos os tempos Estourou, possíveis. mas foi muito prazeroso ouvir o doutor, a calma que ele fala. Imagina os pacientes. A franqueza, né? Não só atendidos. Como segurança. Isso faz diferença, né? Para a vida das pessoas. Espero que futuros médicos estejam nos vendo e se inspirem. Médicos mesmo, né? Ou profissionais da saúde que enxerguem essa vertente que a gente acaba perdendo aí no longo do tempo, não só para os médicos, mas na sociedade de modo geral, é o fator humano que hoje a gente precisa tanto e a gente acaba esquecendo, né? Olha muito para dentro de si e acaba não ajudando quem está no entorno e ver aquele efeito dominó que a gente conhece e a sociedade chega onde chegamos, né? Então, mas tem como mudar, né? Só tem que partir de cada um. Obrigado, doutor Guilherme, pela aula e pela disponibilidade. Espero que o Lucas tenha gostado, tenha trazido, né, esse aspecto mais intimista da profissão, né? Porque essa série, como o Victor falou bem no comecinho, o intuito dela é trazer essa vivência, né? Como que você consegue isso numa universidade? Não tem, né? E às vezes você vai ter depois no estágio ou já atuando. Então, o sentido aqui do programa é abreviar, espero que tenha ajudado vocês. E o Lucas, principalmente aqui hoje. Isso até é muito importante, tanto que a gente falou hoje, que experiência de medicina é uma coisa que a gente não vê muito, as pessoas não falam muito. E pegar principalmente o profissional da área da saúde para explicar e falar as vivências dele é muito crucial e muito importante. Profissional humano, né? Exatamente. Porque é um outro aspecto. Beleza, boa sorte para você, viu? Obrigado. Não sei se você vai decidir pela profissão mesmo, mas posso dizer que com quase 20 anos eu ainda acho a melhor profissão do mundo. Doutor, parabéns pela profissão, parabéns pelo ser humano que existe aí além do profissional, que eu acho que isso que é o mais importante de qualquer profissão que a gente vai fazer. Obrigado. Né? O ser humano, acho que dá vida, literalmente, àquela profissão. Né? Por isso que é tão importante, né? Por isso que essa série existe. Que é justamente despertar no aluno, ou no profissional, no futuro profissional, o que ele realmente gosta de fazer. E não fazer uma coisa por fazer, por status, por indução, né? Por alguém... Só pelo dinheiro? Pelo dinheiro, né? Ou porque alguém está fazendo, então... Falando, né? Ou porque fulano está fazendo, não. Porque pensa você admirar a medicina, achar muito lindo, mas é uma profissão. Depois que você entrou no vestibular, que você estudou bastante, entrou, fez os 6 anos, aí não é isso que eu quero, né? Então, é frustrante. Então, por isso dessa série, parabéns mais uma vez. Obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Que a gente tenha mais e mais médicos, assim, com essa mesma mentalidade, esse mesmo amor pela profissão, esse mesmo humanismo, né? Que a gente busca, né, nos atendimentos. Se você gostou do episódio, deixa aqui nos comentários. Nós deixaremos o arroba do Dr. Guilherme aqui. Se você desejar continuar essa conversa com ele no Instagram, então através do contato vocês vão poder ver. E deixa... o senhor tem mais algum outro contato além do Instagram? Quem desejar
consultar com o senhor? Tem o telefone do consultório, né? O consultório hoje está no Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Israelita Albert Einstein. O telefone de lá é 2151-9040. Perfeito, é pediatria, né? Pediatria. Então é isso. Então, já aproveito para falar para vocês seguirem aqui no Instagram também, que vocês vão ver os recortes, e se inscreverem no canal, né, Vitor? Isso. Nós temos muitas É muito importante a inscrição no canal. No canal aqui do BAL, mas as inscrições não acompanham as visualizações. Então é super importante vocês se inscreverem, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai entregar para cada vez mais pessoas, né? Lucas, obrigado por você ter Eu vindo. agradeço, muito obrigado ao doutor, ao Leandro e a você mesmo. Sucesso aí, independente da Muito profissão. obrigado. Acho que você vai ser um bom médico, né, doutor? Vai, se decidir pela profissão, me procure. Com certeza. Isso aí, Então, pessoal. muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal.